Bom dia, pessoal. Mais uma aula para contemplá-los nos seus estudos. Estamos todos bem? Todos bem guardados nas residências? Ok, pessoal, vamos lá. Bem, nós vamos começar a trabalhar a parte mais morfológica da gramática. Já vimos toda aquela parte de linguagem, aquela parte de expressão, aquela parte de comunicação. E vamos agora começar com a estrutura das palavras e formação das palavras. Ok? Estrutura das palavras. A estrutura das palavras é uma estratégia gramatical para que nós possamos conhecer o princípio formador das palavras. Ou seja, cada pedacinho que forma uma palavra. Mas não se fala em pedacinho como se fosse sílabas. Às vezes o aluno confunde pedacinhos das palavras com sílabas das palavras. Essa questão de pedacinhos, a gramática chama de morfemas. Morfemas. O que é um morfema? Morfema é uma unidade gramatical de significação mínima. Por exemplo, se eu pego a palavra chaleirinha, como está aqui. Chaleirinha vem do princípio, do primitivo, chá. A chaleira, toda a terminação eira ou eiro, significa aquele que faz, né? Voltado para um fazer. Por exemplo, se você tem a palavra fazendeiro, aquele que faz a fazenda, aquele que trabalha na fazenda. Se você tem a palavra lixeiro, aquele que trabalha com lixo, ok? Pois muito bem, chaleira, aquele que vai estar com o receptivo do chá. Observe que a palavra está quebrada em chá, aí há um L separado, em vermelho, e eira. Se nós fôssemos separar em sílabas, teríamos chá, lei, ra. Como nós temos 3 vogais, passaremos a ter, portanto, 3 sílabas. Mas observe que aqui essa separação não ficou exatamente igual. Mas por quê? Porque há morfemas aí. Ou seja, cada pedaço tem que ter uma significação mínima. Chá, primitivo. L, o elemento que vai ligar o radical, que é o primitivo, ao seu sufixo. E eira, o sufixo. Então temos 3 morfemas aí. 3 morfemas. Chá, a vogal de ligação, aliás, a consoante de ligação, e eira, que é o sufixo. A mesma coisa para cachorrinhas. Se nós fôssemos separar a palavra cachorrinhas, nós teríamos cachorrinhas. Mas aqui está diferente, tá? Cachor, que é o radical, que é um sufixo diminutivo do grau, a, que é o sufixo de gênero, e o s, que é o sufixo de número, ou seja, são as desinências. Ok? Então entendamos que morfemas, aliás, que estrutura das palavras não tem ligação direta com sílaba. Beleza? Muito bem, galerinha. Vou ter aqui um demonstrativo geral para você entender como está estruturado a questão desse assunto. A estrutura das palavras, ela tem como referência os morfemas. Lembrando que vogal de ligação e consoante de ligação não são considerados morfemas, porque não vão estar sempre, não vão existir sempre, é apenas elemento que liga o radical ao sufixo. E aí temos o radical, a vogal temática, o tema, os afixos, que são sufixo e prefixo, e as desinências. Esse é o panorama que forma o assunto estrutura das palavras. Qual é a relevância desse assunto? Qual é a importância desse assunto para mim, professor? Eu diria ímpar. O aluno que tem um bom conhecimento da estrutura das palavras, ele muito dificilmente vai precisar estar consultando o dicionário constantemente. Porque a partir do momento que você conhece o pedaço menor, que tem a significação básica, você já tem noção exatamente do significado da palavra, ou do seu sentido, pelo menos, dentro de um contexto. Então, eu acho de conhecimento ímpar, alguns alunos acreditam que seja um assunto de importância menor, mas eu não vejo assim, tá? Não vejo assim. E os vestibulares atuais mostram isso. Você tendo um bom conhecimento de significação das palavras, você tem facilidade até para interpretar textos, para entender melhor uma questão matemática, interpretando realmente o que a questão está pedindo, para entender a comunicação como um todo. E, claro, a cada leitura que você faz, você conhecendo os pedaços pequenos da palavra, chamados morfemas, você passa a ter mais segurança para a interpretação de textos. Base para o Enem. Então, não vejo por que imaginar que esse assunto não tem uma importância ímpar, tão grande quanto qualquer outro assunto da gramática ou das demais disciplinas, tá ok? Esse assunto ele é visto desde os ensinos fundamentais, as séries iniciais do ensino fundamental, mas ele vai se aprimorando quando chega no ensino médio devido à sua importância, à sua relevância. Beleza, galera? Vamos lá. Radical, primeiro elemento da estrutura das palavras, primeiro morfema. O radical é aquele elemento que vai existir em muitas palavras, chamadas palavras cognatas. O que é uma palavra cognata, professor? Palavra cognata é aquela palavra que tem o mesmo radical. Eu coloquei aqui a palavra terra, e que vamos ter terra, terreno, terreiro,
terrinha, enterrar, terrestre, desenterrar e por aí vai. Observe que o radical vai até a segunda letra R, ter. E a partir daí vai havendo modificações nos morfemas que seguem. Mas esse prefixo ter, esse elemento ter, ele fica como radical, ou seja, ele é a base para você formar novas palavras. Por isso coloquei aqui como assim, o elemento comum de palavras cognatas, que você já sabe o que é, palavras que têm o mesmo radical, chamado de uma mesma família, né? Às vezes, esses radicais eles podem sofrer pequenas alterações. Quando o assunto é mais a prática de gramática, no que é chamado conjugação verbal, você vai ter aquele chamado verbos regulares e irregulares e verbos anômalos, que mostra exatamente isso aí. Mas isso não acontece só com os verbos. Veja a palavra dormir. Dormir, o radical vai D-O-R-M, mas quando eu conjugo na primeira pessoa, eu durmo. Veja que mudou um pouquinho o O para o U. Querer, que dá quis, quiser, querem. Então, há algumas modificações, mas isso não significa dizer que eles não têm um radical. É um radical mais flexível, variável, mas é radical, ok? E como é que eu vou saber? Olha a palavra primitiva. É na palavra primitiva que você vai ter o radical para dar origem a outras palavras. Então, baseie-se na palavra primitiva, porque é lá que você vai encontrar o radical, tá bom? E às vezes acontece também de a palavra ter mais de um radical. Em que situação? Quando você tem palavras compostas, adjetivos compostos, substantivos compostos. Nessa situação, você passa a ter mais de um radical. Por exemplo, a palavra passatempo colocada aqui vem do verbo passar e da palavra tempo, substantivo tempo. Então, eu tenho um radical de passar e o radical de tempo. Então, consequentemente, eu passaria a ter aí dois radicais. Mas, continua sofrendo as mesmas alterações, as mesmas situações dos radicais normais. Não é porque é composto que vai ter qualquer mudança, não. Ok? Beleza? Beleza, bora lá. Segundo elemento da estrutura das palavras, o morfema afixo. São dois afixos. O que é um afixo? É aquilo que vai ser afixado, colocado, agregado ao radical para formar uma nova palavra. Eu coloquei como se fosse assim, são partículas que se anexam ao radical para formar outras palavras. Prefixos e sufixos. Com prefixo coloquei desleal. Veja aqui, a palavra primitiva é leal, tá? Eu coloquei um elemento antes leal, prefixo, desleal. Legal, coloquei um elemento antes legal, ilegal. Sufixos. Ora, se o prefixo é aquele que eu coloco antes do radical, o sufixo é tudo que eu coloco depois do radical. Como, por exemplo, folhagem, legalmente, imprecipitadamente e por aí vai. Infixo. Que palavra é essa, professor? O que vem a ser o infixo? O infixo é aquele que está no meio. Se o afixo é para agregar antes ou depois, tudo que é in está dentro. O afixo você coloca antes, prefixo, coloca depois, sufixo. E o infixo, que são as vogais de ligação ou consoante de ligação, ficam no meio da palavra. Se mete entre o radical e o seu sufixo para poder se ter um significado. Tá? As vogais de ligação ou consoante de ligação só existem por isso, por uma necessidade fonética. Você já imaginou nós pronunciarmos a palavra, por exemplo, parisiense, tá? Vem de Paris, mais ense. Se você colocasse parisense, imagina se você fosse colocar a palavra cafeteira, como está aqui. Café, mais eira. Já falei que eira é sufixo. Ficaria cafeeira. Parece que estava falando de uma outra situação e não gasômetro, gasmetro ou gasmetro. Ficaria para uma questão de facilitação fonética, não é nem de escrita, é de pronúncia. Tá? Facilitação fonética, a gramática criou a estratégia dos infixos, que são chamados de vogais de ligação ou consoantes de ligação. Ok? Detalhe, coloquei até em negrito vermelho. Os infixos não são significativos, portanto não são morfemas. Tá? Por que não é morfema? Olha, vamos pegar aqui a palavra cafeteira. Tiremos bem aqui o radical, café, e tiremos o sufixo eira. Pegaria esse T. O que o T ia significar? O que é o T? Você ia dizer que é apenas uma letra. Como em capisal, o que o Z vai significar? Então, não tem uma significação precisa. Está ali tão somente para fazer como um elo entre o radical e o seu sufixo. Por isso, a gramática não considera o infixo como um morfema. Já vi muita gente perdendo questão de vestibular por não lembrar desse detalhe. Tá? Infixo não é
considerado um morfema. Ele está ali com uma estratégia gramatical para facilitar a pronúncia por uma necessidade fonética. Ok? Beleza? Vogal temática. Nosso outro morfema. A vogal temática, a própria palavra já diz tudo. É uma vogal que vai dar um tema. É um tema? Tema da redação? Tema de quê? Tema é a base que dá origem a outros elementos de um primitivo. Por exemplo, se eu tenho a palavra beber. Beber, verbo, eu conjugo bebe, bebendo, blá, blá, blá. Então, este é que vai dar início às conjugações verbais, são chamados de vogal temática, considerado como VT, né? Mas a vogal temática não vai estar só para verbos, não. Né? Porque o vogal temático dá o tema da conjugação. Mas existem vogais temáticas em substantivos. Oxe, eu vou conjugar substantivo, professor? Realmente aí teria que ser uma gramática de Marte, né? Não vai conjugar substantivo. A questão é a seguinte, por exemplo, se eu pego a palavra Paulo, substantivo, né? Beleza. Mas eu posso dizer Paula, ou seja, este O vai dar origem ao gênero masculino e em Paula, este A vai dar uma origem ao gênero feminino. Então não é vogal temática, é desinência de gênero. Ou seja, logo depois do radical, normalmente, a primeira vogal que aparece é a vogal temática. Logo depois do radical, normalmente, a primeira vogal que aparece é uma vogal temática. Mas nem sempre vai ser assim. Porque quando eu coloquei aqui a palavra Paulo e Paula, este O indica o masculino, este A indica o feminino, deixou de ser vogal temática, desinência de gênero. Mas se eu digo a palavra sala, qual é o masculino de sala? Salo? Solo? Sola? Não tem. Então não indica gênero. Não há uma outra forma de você colocar essa vogal depois radical como gênero. Isso aí caracteriza como vogal temática. É o tema que forma a palavra sala, salinha, saleta, salão e por aí vai. Tá ok? Entenderam? Beleza? Então vamos repetir. Vogal temática é a primeira vogal que aparece depois do radical de uma palavra. Porém, se essa vogal designar um gênero, deixa de ser vogal temática. Passa a ser desinência. Beleza? Nos verbos, a vogal temática indica a conjugação verbal. Primeira conjugação, a R, em que aquele A é vogal temática, o R indica a desinência de infinitivo. ER, ou OR, em que o E ou O indica a vogal temática e o R é desinência infinitivo. E o IR, que é da terceira conjugação, ok? Lembrando que a vogal temática não marca nenhuma flexão, é apenas o ponto diferencial de desinência, tá bom? Mas não indica conjugação. A conjugação vai ser desinência do modo temporal e desinência número pessoal, que nós veremos já já, tá bom? O tema. O que é o tema? O tema é a junção do radical mais a vogal temática. Juntou o radical mais a vogal temática, montamos o tema da palavra. E aqui nós temos algum exemplo. Cantar, que é canta mais o A, mala, rosa e por aí vai, ok? Tema é um dos assuntos mais fáceis. As desinências. As desinências, elas não são de nome como são de verbo, tá? As desinências nominais, que indicam os substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, aquelas palavras chamadas nomes na gramática, vai indicar exatamente a questão de gênero, número e grau. Aqui eu botei a palavra casas. Até a letra A nós temos o tema, que é até a letra S, radical, o A, tema, e esse outro S final indica que está no plural, portanto, desinência de número. Gato e gata, desinência de gênero. Se você botasse aqui gatinha, este INH seria desinência de grau. Beleza? Então, as desinências nominais são desinência de gênero, que indica masculino e feminino, desinência de número, que indica singular ou plural, e desinência de grau, que indica o aumentativo ou diminutivo. Já nas desinências verbais, elas indicam número, pessoa, modo e tempo do verbo. Tá? Portanto, por indicar número, pessoa, modo e tempo, às vezes é chamado de modo temporal ou número pessoal. Peguemos aqui o exemplo da palavra corrêssemos. Vem da palavra correr até o R, radical. Este Ezinho em vermelho é a vogal temática. Juntando o radical com a vogal temática, teríamos o tema. Esse SSE é a desinência modo temporal e o MOS desinência número pessoal. Mas vamos entender o que é isso. Imagine você que nós não tivéssemos aqui esse MOS. Obviamente que o acento do correr desapareceria. Fosse só apenas corresse. Olha, quando eu digo corresse, se eu corresse,
Se tu corresses, se ele corresse. Olha como coincidiu bem, é a primeira pessoa com a terceira. Se eu corresse e se ele corresse, tem a mesma conjugação. Não dá para indicar a pessoa. Não dá para dizer qual é a pessoa. Mas dá para dizer qual é o modo. Corresse está no pretérito do subjuntivo. Indica o modo, subjuntivo, e indica o tempo. Por isso que ela é uma desinência modo temporal. Corresse, conjugação do subjuntivo no pretérito imperfeito subjuntivo. Beleza? Agora tira esse SSE. Vamos imaginar que a palavra fosse corremos. Obviamente que o meu acento desapareceria. Corremos. Corremos hoje. Corremos ontem. Não dá para indicar agora o tempo. Mas corremos, esse MOS, só pode ser conjugado na primeira pessoa do plural. Não vai fazer eu corremos, tu corremos. Só dá para dizer nós corremos. Por isso que a desinência é número pessoal. Indica a pessoa primeira e o número, aliás, indica a pessoa, primeira pessoa e o número que é o plural. Tá bom? Beleza? E a modo temporal indica qual é o tempo da conjugação, se é presente, pretérito ou futuro, e indica o modo, se é indicativo, subjuntivo, imperativo e por aí vai. Beleza, gente? Tranquilíssimos? Vamos só revisar mais um pouquinho. As desinências são de dois tipos. Nominais, quando estão referidos aos nomes da gramática. Quais são os nomes da gramática, professor? Vamos relembrar? Substantivo, adjetivo, pronome e numerais. Beleza. E as desinências verbais. Lembrando que as desinências nominais indicam a questão de gênero, de número e de grau. E as verbais, elas estão indicadas para os verbos, as conjugações. Modo, tempo, número e pessoa. Por isso, são chamadas de desinências modo-temporais e desinências número-pessoais. Ok? Beleza? Bom, a formação das palavras. É um assunto agregado à estrutura das palavras, tá? Nós temos dois processos básicos de formação de palavras, tá? A derivação e a composição. São os dois processos que formam praticamente todas as palavras da língua portuguesa. Mas com o andar da evolução da língua portuguesa, outros processos vieram a aparecer, como abreviação, sigla, as onomatopeias, que vem da figura de linguagem, os neologismos, e por aí a coisa começa a cada dia aparecer novas palavras, né? Novas palavras. Cada dia que vai evoluindo a língua, palavras vão sendo agregadas e isso vão sendo colocados em novos processos. Porque uma grande maioria delas não vem da língua portuguesa, vem de línguas estrangeiras. Ok? Vamos lá. Derivação. Nós temos os seguintes tipos de derivação. Prefixal, como nós já vimos lá na estrutura das palavras. Vai ter um prefixo, ou seja, aquele elemento colocado antes do radical. Prefixal, sufixal, vai ter um sufixo, o elemento colocado depois da palavra, depois do radical, desculpa. Parasintética, que é quando você coloca prefixo e sufixo na mesma palavra. Regressiva, quando a palavra diminui, ela compacta um pouquinho, ela perde elementos da sua palavra primitiva. E imprópria, quando ela passa a ter uma outra classe gramatical daquela que ela veio originada. Por exemplo, se eu digo assim, a palavra jantar. Jantar é verbo, né, galerinha? Oh, beleza. Jantar é verbo, eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, é verbo. Mas se eu digo assim, o jantar está servido. Olha que eu não tirei nenhuma letra da palavra jantar. Eu só coloquei o jantar está servido. Agora, jantar deixou de ser verbo, passou a ser um substantivo. Isso é imprópria. Tá? Na regressiva, não. Na regressiva, você precisa mexer na palavra para transformar em outra classe gramatical. Na imprópria, você só modifica a estrutura da palavra. Bom, bora lá. A derivação. Primeiro processo básico. Prefixal. Já sabemos que você coloca um prefixo antes de um radical. Mas, às vezes, tem mais de um prefixo. Olha a palavra recompor. Qual é a palavra primitiva? Pôr. Eu posso dizer repor, compor, recompor. Então, eu posso ter dois prefixos para um só radical. Normal, isso pode acontecer. Isso pode acontecer demais, tá bom? Desfazer, que vem da palavra fazer, e impaciente, que vem da palavra paciente, e por aí vem. Tá bom? Beleza? A derivação sufixal. A derivação sufixal é um processo de formação que se coloca o sufixo, né? Depois do radical, beleza? Você não tem realmente, folhagem e por aí vai. Essa derivação, é preciso que nós tenhamos um pouquinho de cuidado com a derivação prefixal e sufixal. Veja bem. Nós temos derivação parasintética, que iremos ver logo na sequência, que também vai ter prefixo e sufixo. Mas
Há uma diferença entre derivação parasintética e derivação prefixal e sufixal, ou por prefixação e por sufixação. Vai variar de livro para livro, mas o conteúdo é o mesmo. Tá? Vamos acompanhar aqui a leitura. Existe a derivação prefixal e sufixal. Ela existe quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma independente. Palavra-chave agora. Independente. Quer dizer, mesmo que eu tire um dos elementos, ou prefixo ou sufixo, a palavra continuará existindo. Por exemplo, a palavra deslealmente. Se eu tirar o sufixo mente, a palavra desleal não existe. Se eu tirar o prefixo des, a palavra lealmente não existe? Pois é, existem as duas palavras, ou só com prefixo ou só com sufixo. Quer dizer, eu não sou obrigado a colocar os dois elementos para formar a derivação prefixal e sufixal. Eu posso optar por um prefixo ou posso optar pelo sufixo e mesmo assim eu consigo formar a palavra. O mesmo acontece com a palavra infelizmente. A palavra infeliz existe, a palavra felizmente também existe. Olha a questão da parasintética. Ela ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados. Olha, veja bem como é igual a prefixal e sufixal. Coloca-se um prefixo e um sufixo no mesmo radical. Só que lá na derivação prefixal e sufixal, elas são independentes. Ou seja, eu posso colocar só um ou colocar só o outro. Aqui não. Para eu formar a nova palavra, eu preciso colocar os dois elementos, senão eu não formo a palavra. Olha aqui a palavra anoitecer. A palavra anoitecer vem da palavra noite. Vamos tirar o sufixo esse. Já imaginou a palavra à noite? Olha a frase. Eita, amor, a noite foi cedo. E que é isso, pelo amor de Deus? O que você está falando? É grego? Aí tira agora o prefixo a. Anoiteceu logo. Anoiteceu. A gramática não permite desconstruções. Para eu dizer anoitecer, eu preciso do prefixo e sufixo. Isso é parasintética. A mesma coisa acontece com engessar. Engessar vem da palavra gesso. Você já imaginou se eu tiro o sufixo, o AR? Ficaria engesse. Eu vou no hospital, engesse meu braço. Tomara que ele engesse lá a tua língua. Porque não tem condição de você colocar uma palavra dessa. Tira o N. Vou gessar meu braço. Gessar o braço. Quer dizer, na verdade, a palavra só vai existir se eu colocar o prefixo e o sufixo. Isso é a parasintética. Essa é a diferença da parasintética para prefixal e sufixal. Enquanto na prefixal e sufixal eu não sou obrigado a colocar os dois elementos, na parasintética, para eu formar a palavra, eu tenho que colocar os dois elementos. Que elementos, professor? Opa, o prefixo e o sufixo, galerinha. Beleza? Lá. A regressiva. A regressiva é quando a palavra perde algum pedaço, perde um morfema, perde uma letra. Tá? Por exemplo, coloquei aqui Flamengo, né, que tem Mengo, Fluminense, Fluminense, e por aí tantas outras palavras existem. Né? Dança, que vem de dançar, Portuga, que vem de português. Então, assim, você diminui. Professor, isso não é gíria, não? Não, amado. A gíria primeiro vai estar localizada numa situação mais regional, tá? Mengo, em qualquer lugar do Brasil, a pessoa chama mengo. Dança, em qualquer lugar do Brasil, a pessoa chama dança, tá? E por aí vai. Na verdade, a regressiva é quando você diminui a palavra porque ela ficou longa demais sem necessidade. Hoje, cada dia, pelo terceiro princípio da redução fonética, né? Esse é um assunto que a gente vê lá na universidade, a tendência da língua é buscar uma espécie de gastar menos energia para ser pronunciado, certo? Esse princípio, filho, ele explica, por exemplo, por que a palavra varrer mudou para varrer. Entendendo? E, enfim, a própria explicação da palavra hoje, que vem do latim odier. Olha que, por exemplo, vamos pegar a palavra varrer e varrer para você entender esse princípio bem aqui. Não achar que quando você diz a palavra varrer, você prende os lábios para soltar e estiar numa explosão. Barrer. Esse soltar de barrer, ele representa como se fosse um gasto de energia. Mas varrer o ar escapa entre os dentes e o lábio e se pronuncia. Então ela vai sofrendo transformações. É a mesma coisa de odier para hoje. E tantas outras palavras, tantas outras, tá bom? Então isso, a regressiva, é quando você diminui a palavra por uma necessidade, por uma adequação de facilidade na pronúncia da palavra, beleza? E lembrando que não tem a ver com gíria, porque a gíria ela tem primeiro um princípio mais regional. A gíria não nasce para todo lugar, nasce no local e às vezes vai se espalhando para vários outros lugares. Você quer um exemplo? Quero que você faça a pesquisa para mim
e me diga depois, tá bom? Que palavras de gíria nasceram de um princípio regional e que hoje virou meio que nacional? Beleza? Fica aí o desafio, galera. Derivação imprópria. A derivação imprópria, ou conversão, que algumas gramáticas chamam de conversão, tá? É a própria palavra disso. Você vai converter uma palavra, uma classe gramatical em outra, tá? Aí você diz, mas dançar e dança, dançar é verbo, dança é substantivo. Eu já converti, professor. Há um pequeno detalhe, querido. Na derivação imprópria, você não precisa mexer na palavra. Lembra do exemplo que eu dei com a frase o jantar está servido? Que vem da palavra jantar, que é verbo? Pois é esse princípio aí. A derivação imprópria conversão, ela ocorre quando a palavra é transformada em outra classe gramatical, mas eu não preciso mexer na palavra. Olha o exemplo que nós selecionamos aqui. A palavra coelho. Coelho é um substantivo comum. Mas quando eu digo Daniel Coelho da Silva. Tomara que não existe ninguém com esse nome. Daniel Coelho da Silva. Esse coelho aqui agora não é aquele coelho, bichinho, peludinho, bonitinho, que lembra o pessoal aí de Páscoa, enfim. Não. Esse coelho aqui é um nome próprio, é o sobrenome do rapaz. Deixou de ser um substantivo comum para ser um substantivo próprio. Olha a palavra verde, para ficar mais claro. Verde é adjetivo. É aquilo que qualifica, especifica uma cor. Mas se eu digo o verde do parque comoveu a todos, deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo. Então, observe que tanto na palavra coelho quanto na palavra verde, nós não mexemos na estrutura da palavra. Elas permanecem com as mesmas letrinhas, mas mudam a classe gramatical. Isso é imprópria, ok? Diferentemente de dança e dançar, que nós tiramos um elemento que representava a conjugação para transformar no substantivo. Beleza, galera? Composição, a segunda parte do assunto, né? A composição ela acontece de duas maneiras. Ou por justa posição, ou por aglutinação. Mas o que é isso? O que é aquilo? As palavras já se caracterizam bem, né? Composição por aglutinação. O que é aglutinar? É misturar. É juntar. É transformar num só. Quando você aglutina pessoas, você transforma num bolo só. Ok? Só que para você misturar, vamos pegar uma carta de química, por exemplo. Se você vai misturar determinados elementos, eles podem ficar juntos de forma imperceptível. Se você botar, por exemplo, água e açúcar. Os professores de química vão dar uma aula depois aí, com certeza. Eu vou falar aqui umas abobrinhas. Água e açúcar. Tá? Mas se você mistura água e óleo, fica perceptível onde está a água e onde está o óleo naquela mistura. Isso é aglutinar. Tá? Na questão de você misturar de forma que fica imperceptível, é justa posição. Tá bem? Ok. Por exemplo, a palavra planalto vem de plano, mais alto. Observe que houve uma perda. A palavra planalto perdeu este A, este O de plano, para ficar planalto. Quando se mistura, que você percebe que a coisa não encaixou bem, água e óleo, que eu te falei, é a aglutinação. Na palavra embora, que muita gente nem imagina que seja um processo de composição. Embora veio de uma expressão antiga, em boa hora. Quer dizer, está na boa hora de eu sair, quer dizer, vou embora, chegou o horário. Então vem em, a preposição, mais boa, mais hora. Veja, portanto, que nós perdemos aqui alguns elementos. O H e o A. O A de boa, o H de hora. O H e o O, ok? Então, nesse caso, essas palavras terminaram perdendo alguma coisa. A gente percebe que a coisa não encaixou bem. Houve uma perda, houve uma dificuldade de encaixar as palavras. É a aglutinação. Na justa posição, é já ao contrário. As palavras se ajustam, se adequam numa posição tal que você não vai sentir falta de nenhum elemento e forma uma nova palavra. Por exemplo, pé de galinha, passatempo, cachorro quente, pé de moleque e por aí vai. Girassol, ok? Os últimos processos, chamados outros processos. Um deles é o hibridismo. O que é hibridismo? Quando você mistura línguas diferentes. Muitas vezes a gente nem imagina que as palavras que nós temos aqui no Brasil, no português do Brasil, elas sejam mistura de outras línguas, como automóvel, televisão, burocracia, açougue e por aí vai. Tá? Automóvel vem de auto, que é um prefixo grego, e móvel, que é do latim. Junta-se automóvel. Parece o português, mas na verdade nós temos aí o grego com o latim. Televisão, grego, tele, e visão também latim. Burocracia,
que vem de bureau, francês. Se escreve boreal, mas se lê bureau. Bureau em francês. E kratos, cracia, que vem do grego. Então, francês com grego, burocracia. E a gente imagina que seja tudo português. Existem muitas palavras. Aqui eu deixo o meu segundo desafio. Você buscar palavras da nossa língua que são híbridas, que normalmente nem imagina que sejam. A gente vai tentar descobrir uma série delas que a gente usa rotineiramente. Elas vêm de outras raízes, elas vêm de outras línguas, ok? Então vamos lá para esse segundo desafio? Vamos lá? Beleza? Onomatopeia. A onomatopeia, ela acontece quando você procura representar os sons de um espaço, de um ambiente. Né? Tic-tac, zum, zum, vrum, bip, bip e por aí vai. É uma figura muito conhecida na literatura pela questão da figura de linguagem, utilizada pelos poemas. Tá bom? Terceiro processo, redução, também chamado de abreviação. Por exemplo, motocicleta, que a gente chama de moto. Pneumático, a gente chama de pneu. Você não você chegar num borracheiro, uma borracharia, e o carro está com o pneu furado. Então, moço, eu quero que o senhor conserte o pneumático do carro. Talvez não sabe nem que seja pneumático, ele vai desmontar o motor. Porque pneumático é o pneu. E o que é essa palavra pneu? Aquele que contém ar. Tudo que contém ar é pneu. Tudo contém ar. Se você na biologia, quando tratar dos pulmões, você vai ver a questão pneu lá também. Ok? Beleza? Então, assim, ninguém fala mais motocicleta. Se falar é uma ou outra pessoa, é uma exceção. Pneumático, eu desconheço. Cinema, ainda fala algum, mas a maioria diz cine, e por aí vai. Essa palavra é chamada de redução. Ela não se encaixa nem como derivação, nem como composição, mas são processos outros que vieram com a evolução da língua. É óbvio que antes você falava motocicleta, hoje não. Vai se reduzindo cada vez mais, cada vez mais. Uma das clássicas que nós temos é a palavra você, que muitas pessoas na linguagem virtual usam só o V e o C. E às vezes até um emotionzinho para representar um beijo, um abraço, uma coisa. É uma forma de você reduzir uma comunicação. Como eu falei, com o passar do tempo, a tendência é novos processos aparecerem. A língua está num processo rápido de evolução e transformação. Logo, logo as gramáticas terão que se readaptar, que se reinventar para entender e explicar essa sistemática nova da língua. Bom, beleza? O neologismo. Ora, meus alunos conhecem muito bem o neologismo, principalmente pessoas de primeiro e segundo ano, que eu trato muito assim. Eu chego pela manhã para dar minha aula e antes de dizer o bom dia, eu digo um jargão. Primeiro as coisas primeiras. E as coisas primeiras rezam categoricamente que pessoas civilizadas em altíssimo grau, como todo bom impactuense é, ao se virem, cumprimentos abençoados por Deus, iluminados pelo poder do Divino Espírito Santo. Pessoal, pois então, bom dia, né? Assim que eu faço. Muito bem. A palavra impactuenses, que eu uso no meu jargão, é um neologismo, foi eu que inventei. O que é o impactuense? Aquele que pertence à família Impacto. O que é o ense? É derivado de um local. Se você é florenense, você é derivado de Florianópolis. Se você é oeirense, derivado de Oeiras. Se é teresinense, derivado de Teresina. Então, impactuense é derivado do impacto. Tá? Então, aquilo é um neologismo. Aquela palavra é um neologismo. Toda vez que você cria uma palavra e ela não vai estar no dicionário, mas ela tem um contexto de significação, neologismo. Na literatura, nós temos um autor que é o melhor neologista da língua portuguesa conhecido até então, que é o Guimarães Rosa. Esse aí, não dá nem para ler um livro dele com dicionário, porque a maioria das palavras não estão no dicionário. Ele inventa. Você vai ter que entender no transcorrer da leitura, ok? Eu coloquei aqui, chopear, futebolar ou montanhar. O que você prefere? Quer dizer, ir ao shopping, jogar futebol ou escalar uma montanha? Chopear, que todo mundo já fala também aqui em Floriano, futebolar ou montanhar, subir uma montanha. Neologismos. As palavras não existem. Você não vai encontrar, mas elas têm um contexto, elas têm um sentido. Presidenciável. A palavra foi inventada pelo jargão político. A palavra até então não existia, não. O jargão político colocou isso aí. Carreata. O que é uma carreata? É um passeio de carro. Uma passeata de carros. Tá? Deletar. Delete. Vem do inglês. Sofrência. O pessoal gosta aquela música do sofrimento, da dor de cotovelo. Não existia sofrência, tinha sofrimento, sofrido, mas sofrência não existia. Repito e respaldo aqui. Vai haver, então, logo mais, uma necessidade das gramáticas se reinventarem para as palavras que estão vindo. Porque elas têm um contexto, elas têm um sentido. Ok? Beleza? Sigla. Sigla é quando você junta pedaços, letras ou pedaços um pouquinho maiores de palavras, para
formar um título, tá? Consiste em formar palavras como resultado de agrupamento de letras ou sílabas iniciais de títulos, nomes, expressões, etc, etc. Por exemplo, Enem. Primeiro exame. N, nacional. Segundo ensino. E o M de médio. Então, Exame Nacional do Ensino Médio. A gente já está entendendo bem aquilo que eu falei. Lembra que eu falei no começo da aula? Que conhecendo estrutura e processo de formação de palavra, a gente entende muita coisa. Enem nunca foi um vestibular. Enem nunca foi um vestibular. Vestibular é uma palavra que vem, se não me engano, do latim, que significa ingresso em. Vestibulum, que é do latim, lembrei, é do latim. Vestibulum, que seria um local de entrada. Tá? Eles tinham essas construções em Roma, que havia um local, tipo, sabe, uma sala de recepção para você entrar num escritório, num consultório? Aquilo é um vestibulum. Tá? Então, o vestibular é um local de entrada, é o ponto de entrada numa grande universidade. O Enem não é um vestibular. O Enem examina todos os estudantes de ensino médio do Brasil como eles se prepararam para o curso que eles querem. Ele examina. Sabe quando ele faz um exame médico? Que o médico faz aquele exame e constata se você está com doença tal ou não. O Enem faz uma coisa parecida. E se você observar a estrutura do Enem, ele realmente faz uma examinação. Há toda uma questão das TRI, tem toda uma questão de peso nas questões, nas questões, nas respostas, tem toda uma situação. Então é realmente um exame. Só respaldando aquilo que eu coloquei no início da minha aula. É de importância ímpar. Você começa a entender muitas outras coisas para interpretação de texto, para, enfim. ONU, Organização das Nações Unidas, né? E Mercosul, Mercado Econômico da América do Sul. Beleza? Isso aqui o professor Cristiano fala muito nas aulas dele sobre a situação do Mercosul. Beleza? Ok, pessoal. Pessoal, então, na próxima aula a gente vai trabalhar questões desses dois assuntos, tirando dúvidas se necessário for, tá ok? E continuo refletindo com vocês naqueles dois desafios, tá bom? Que línguas, que palavras provêm? Quais são as palavras que vêm de outras línguas que a gente nem imaginava que vinham de outras línguas, ok? Beleza, pessoal? Um forte abraço.